Deus de infinito amor e misericórdia, Jesus amado e mestre e irmão, bons espíritos, nesse instante pedimos a tua proteção, o teu amparo e principalmente a proteção e a intuição para aqueles que vão utilizar da palavra na noite de hoje. Que eles possam ser intuídos e que nós outros possamos receber essas instruções e procurar colocá-las em prática. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a cada um de nós e esteja conosco. Assim seja, graças a Deus. Com vocês, o Washington, que vai falar, primeiramente, sobre cuidar do corpo e do espírito. Boa noite a todos. Com muita paz e atenção, aqui estamos para desenvolver o nosso estudo e caminharmos na compreensão de várias informações e situações do qual nos cercamos em nossa existência. Agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, da existência e por todas as situações e ações que nós podemos tomar diante do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de pensar, da nossa vontade, da nossa inteligência. E o tema de hoje, um tema importantíssimo, assim como tantos outros temas que nós sempre desenvolvemos no estudo, em cima das obras básicas, é cuidar do corpo e do espírito. Como nós estamos encarnados, mais do que essencial e fundamental, nos cercarmos dessas informações, desse conhecimento, desse sentido duplo do corpo e do espírito, pois estamos encarnados, estamos utilizando, estamos usufruindo, estamos participando e deliberando sobre um corpo físico. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Jorge faz a sua comunicação, faz seu relato, esse Espírito protetor Jorge. Ele diz assim: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castiguei o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. E nesse entendimento, Jorge, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que existe, dois diferenciais, aqueles ascetas que utilizam a alma é tudo e maceram o corpo, pensando que irão purificar a alma. E aquele materialista que achando que o corpo é tudo e a alma nada o tem, nada lhe afeta. E trazendo esse equilíbrio, ainda fala daqueles que são indiferentes. Aqueles que são indiferentes, que é uma grande quantidade, que o corpo não lhe diz muito, não lhe diz nada, e a alma muito menos. Não lhe diz, não lhe traz nada, são indiferentes. Passam pelo mundo e não compreendem esses dois potenciais, o espírito e o corpo. E nesse estudo, nós observamos que nós já ouvimos falar, ou alguém já dizíamos que a saúde é o nosso bem mais precioso. E refletindo sobre isso, observamos que, de fato, a saúde é o nosso bem mais precioso, porque a saúde é o que nos dá a capacidade de poder agir e ter um instrumento em perfeitas condições. Mas a saúde é uma coisa muito mais ampla do que só pensarmos no corpo físico. A saúde é muito mais ampla do que pensarmos no espírito. A saúde ela é muito mais ainda ampla quando nós pensamos no aspecto social da nossa sociedade. Então observamos que a saúde é o nosso bem mais precioso. E como estamos tratando desse precioso, dessa preciosidade que é a saúde? Que vai derivar no equilíbrio, na capacidade nossa de interagir com isso. E nesse ponto, desenvolvemos esse entendimento. O corpo físico é o envoltório material que reveste o espírito temporariamente, para que ele possa cumprir, aqui na Terra, sua tarefa necessária para a sua evolução. Formado por estruturas simples como as células, até as mais complexas como os órgãos. Observamos nessa perfeição divina que as células formam os tecidos formam os órgãos os sistemas e o organismo, o corpo humano.
Olha só que expressão divina de algo simples. Sozinho que eu observar, nós vimos como pode ter aquilo derivar depois em um organismo vivo, em um ser, em um corpo. É a dinâmica divina de Deus, é a dinâmica de um processo regulador que vem dar a todos nós a oportunidade de desenvolvimento, de crescimento e de observação e de estudo. Pois na nossa ciência, aqui física, na medicina, estudamos isso atentamente, tentando compreender, entender, para quê? Sempre procurando para restabelecer o equilíbrio e a saúde do corpo físico. E é estudando nas células, nas genes, mais ainda a fundo genes, tudo isso num processo que nós, utilizando a inteligência, estamos desenvolvendo e correndo atrás. Mas essa engenharia, esse corpo humano magnífico que nós estamos utilizando, esse corpo que tem 206 ossos, 640 músculos, o coração tem veias, 96 mil quilômetros de veias, 30 trilhões de células trabalhando nesse nosso organismo. Temos de 86 a 100 bilhões de neurônios. É a quantidade que nós podemos observar de estrelas que tem no céu. A quantidade de neurônios trabalhando. E esses neurônios trafegando informações num fluxo muito rápido, levando informações e tráfego de informações internas de nós, do que nós sentimos, desse mundo interno que nós somos, para o externo, e trazendo os impulsos, os estímulos externos para interno nosso. Olha só que grandiosidade. E observamos, interessante ao estudar, que um homem adulto tem 206 ossos, mas um recém-nascido, um bebezinho, tem mais ossos que um adulto, tem mais ou menos em média 70 ossos a mais. Olha a natureza trabalhando, facilitando o processo de desenvolvimento, de nascimento. Para depois nós estudarmos como pode isso, um adulto ter menos ossos que um recém-nascido. Vamos estudar, vamos analisar isso e ver como a perfeição divina está em todos os cantos, em todos os cantinhos do universo, em todas as dinâmicas e dimensões ao qual nós estamos presentes nessa construção divina. Mas isso em movimento, qual é a atividade disso? O coração de um adulto, batendo em média 70 vezes por minuto, em um dia, vai bater 100 mil vezes por dia. E nós não temos nem a noção disso, nós não ficamos contando. E às vezes nem sentimos o coração bater, só em momentos críveis do nosso dia a dia, ou situações que nos vêm, e de certa forma nós ficamos em alerta, e o coração dispara, bate, pulsa. Mas quando estamos no processo no nosso dia a dia, não sentimos, mas ele está batendo, pulsando, bombeando, fazendo esse fluxo, essa dinâmica, esse organismo trabalhar. O nosso rins, em média, 1,2 litros de sangue por minuto, que ele faz o processo de regulação e de filtragem. Em 1 hora, ele filtra todo o sangue do corpo, em média, 12 vezes. E nós não damos nem conta disso. Nós não damos conta dessa máquina, dessa engenharia corporal que está trabalhando, está funcionando numa harmonia perfeita, pensada e idealizada por um Criador. Observamos essas grandezas e essas dimensões imprescindíveis para nós observarmos o detalhe do Criador em cada situação de sua criação. Nessa harmonia perfeita, nesse organismo que nós utilizamos para o nosso desenvolvimento. No livro O Céu e o Inferno, que faz parte das obras básicas, lá na parte primeira, no item 3, 5 e 6, diz assim: o corpo físico é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento de sua missão na terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões. O espírito é um ser racional, que utiliza sua inteligência, seu conhecimento para desenvolver. Mas esse estado é transitório, nós estamos encarnados. E estando encarnado, nós estamos temporariamente utilizando como ferramenta e instrumento de desenvolvimento esse corpo físico, essa engenharia física. E ele é tão imprescindível que nós temos várias necessidades, tanto as necessidades espirituais, quanto as necessidades do corpo físico. E nesse processo, nós temos que procurar o equilíbrio. E é aí que está o ponto, a chave mestra, o equilíbrio,
nem tanto ao corpo, nem tão menos ao espírito. Nem tão menos ao espírito, nem tanto ao corpo. Nesse processo. E procurar o equilíbrio é uma tarefa nossa, das mais importantes e necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso empenho. E para isso, nós temos que utilizar as nossas capacidades. Porque as necessidades do corpo fazem com que o espírito tenha que experimentar outras situações, outros movimentos imprescindíveis para a sua realização. E nesse processo, nós vamos observar na Gênesis a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, a sua segurança, ao seu bem-estar, a força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento e à sua união com a matéria. Observamos daí que constitui a necessidade da encarnação. A encarnação é imprescindível para o desenvolvimento do espírito. No mundo espiritual, lá nós temos estudos, temos ações e atividades que o espírito faz. Mas como fomos criados simples e ignorantes, e muitas coisas ainda temos que desenvolver, nós temos a oportunidade desse meio físico para trabalharmos, elaborarmos, sendo da medida das nossas necessidades físicas, mas também das necessidades espirituais. E nesse papel, estando encarnado nesse momento transitório, esse corpo nosso é um veículo de transformação e de oportunidade para o nosso desenvolvimento, para as nossas potencialidades. E nesse trabalho, nós vamos desenvolvendo e crescendo. Pelo trabalho inteligente, executa sobre a matéria, transforma o progresso do grupo. São pelas nossas necessidades materiais que muitos avanços nós observamos nas nossas ciências, nas nossas tecnologias. Se observarmos as vacinas que existem, os exames, a tomografia, o raio-x, tudo isso foram experimentos, de um lado, para a questão bélica, para a questão das guerras, para se defender, mas, por outro lado, também, a questão da saúde, do reequilíbrio da saúde, a restabelecimento do equilíbrio físico. E a ciência trabalha sempre afinco nisso. Porque nós observamos pelas nossas atitudes, pelo nosso comprometimento e pela nossa ainda ignorância em estabelecer o equilíbrio, causamos muito dano ao nosso corpo físico. Deixamos, muitas das vezes, a desejar o equilíbrio ao nosso corpo físico. E por isso, mais à frente seremos cobrados por isso, ou virá a conta, a notinha, e para isso temos que restabelecer o equilíbrio, seja pela ciência, desenvolvendo, pesquisando componentes químicos, físicos, para poder restabelecer a saúde, ou agindo de outra forma, de outro meio. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Isso está no Livro dos Espíritos. E realmente, quando nós estamos com a saúde debilitada, seja ela em qual nível for, dificulta o nosso trabalho, dificulta o nosso pensar, dificulta o nosso agir e muitas das vezes dificulta o nosso conviver com as pessoas que estão mais próximas de nós. Porque algo está errado, algo está doendo, algo está sofrido. E como é em nós, está sempre presente, 24 horas. Mesmo quando está o corpo em repouso e o espírito se desprende naquele momento do sono, continua ali aquela dor, aquela situação. E ao retornar, continua aquele processo, porque nós estamos 24 horas com o nosso corpo físico, atuando nesse corpo físico, ligado a esse corpo físico. Nós ligado a ele e ele ligado a nós, nesse processo de trabalho, de transformação. E nesse ponto, nós observamos como é imprescindível a nossa capacidade de atentar sobre as necessidades do corpo. Na nossa alimentação, saber alimentar-se das coisas necessárias ao organismo, não tão ao sabor do paladar, à delícia do paladar, mas sim equilibrar para as necessidades químicas, físicas do corpo físico, dos alimentos, dos nutrientes necessários para a sua movimentação, para a sua força motriz. Então, alimentar o necessário, o de acordo. Cuidarmos da higiene, tão necessária, não basta só alimentarmos, mas temos que cuidar da higiene. E isso nós o fazemos, escovamos os dentes, fazemos todos os nossos asseios, lavamos as mãos.
E isso não é uma coisa de lá desde sempre, nós tivemos conhecimento disso, do asseio, da higiene. Não. Lá atrás, grandes pestes dizimavam populações inteiras. E o detalhe estava onde? Na higiene. Numa coisa hoje em dia que é tão simples para nós, mas lá atrás tão complicada. Porque ainda não se conhecia os seres microscópios, aqueles que atuavam ali na fermentação, estragando os alimentos, contaminando os ambientes. E hoje, pela ciência, nós conhecemos isso. E mais pela ciência, pelos nossos hábitos, procuramos cada vez mais ter essa higiene. Mas ainda observamos que no nosso planeta, no nosso mundo, muitas pessoas ainda não têm essa capacidade ou disponível a possibilidade de ter sua higiene, seu asseio corporal organizado, dignamente organizado. Numa pesquisa recente que eu li, existe ainda no mundo, nesse nosso planeta, de 7 bilhões e alguma coisa de pessoas, ainda existe 850 milhões de pessoas que defecam a céu aberto. Então observamos que temos muita coisa ainda a trabalhar, muita coisa ainda a transformar nesse nosso planeta, para levar o higiene, esse cuidado tão fundamental para nós, seja em qual fase for da nossa vida, seja em tenra idade, bebezinho, seja adolescente, seja adulto ou seja idoso, o higiene é fundamental, está junto com a saúde. Mas vemos também a prática de exercícios, a prática de exercícios tão imprescindível nesses dias atuais, nesses dias que nós dizemos modernos, e pelas transformações que sofre e que sofreu e continua a sofrer o trabalho. Que se antes tínhamos a energia, o trabalho no campo, o trabalho braçal, mesmo na cidade, o trabalho que exigia inteligência, conhecimento, mas também exigia a força, os músculos, os braços, para andar, caminhar, para ir até o trabalho, caminhava 10 quilômetros, 5 quilômetros, porque não tinha um transporte farto, as distâncias, as moradias eram distantes umas das outras. Então caminhávamos, acordávamos mais cedo, fazíamos vários trabalhos, ao sair do trabalho, caminhávamos retornando para o nosso lar, a alimentação era outro tipo de alimentação, e hoje não, nós vivíamos a grande maioria em prédios, em escritórios, o dia inteiro calçados com sapatos cheios de borracha, de couro, sem ter o contato no chão, estudando, lendo, trabalhando com luz artificial direto. Tudo isso são coisas que vai prejudicando se não existir o equilíbrio, não existir o conhecimento, a ciência, de quanto tempo ficar em contato com essas situações, quanto tempo de descanso. E para isso é importantíssimo nos dias de hoje a prática de exercícios. De exercício, de caminhar, de fazer trabalho mais orientado, com profissionais orientados para fazer o exercício certo. Porque também não basta só fazer exercício, mas não ter uma boa orientação, um bom entendimento. É preciso que tenhamos a orientação e façamos exercícios. Exercícios necessários para o nosso metabolismo, para a nossa movimentação, para a nossa ação, que é imprescindível para o nosso dia a dia. E que vem colaborar com a saúde, com a nossa estrutura, com o nosso esqueleto. E também um repouso. Outro ponto primordial. O repouso também é necessário. Além do trabalho, da movimentação, do estudo, o repouso é fundamental para que possamos recarregar as baterias. Refletir, pensar, trabalhar e pensar em coisas diferentes daquelas que a gente faz cotidianamente, que está sempre em nosso pensamento, agilizar outras coisas. E o repouso é fundamental. Ah, eu não estou fazendo nada. Pode não estar fazendo nada das atividades que faz sempre ali, que tem algum empenho, tem alguma necessidade, seja ela econômica ou seja ela de tarefas do dia a dia, do nosso lar. Mas também o repouso é fundamental. E há de se ter aí o equilíbrio. Não trabalhar demais, excessivamente, para ganhar fundos e mundos, mas respeitar o repouso, porque mais na frente poderá ser cobrado. Meu Deus, por que isso? O repouso que faltou, o descanso do corpo, do organismo. Pois não adianta querer fazer exercício diariamente, direto, em tantas horas, todo dia, sem descanso, querendo recuperar, querendo trabalhar o corpo físico, mas sem ter o descanso, sem ter o equilíbrio, sem respeitar a anatomia de cada um de nós. Porque cada um de nós, apesar de ser um corpo humano parecido, somos semelhantes, mas cada um tem um detalhe, tem uma diferença, tem uma forma de pisar, tem uma forma de caminhar, tem uma estrutura óssea, física diferenciada, cada um do outro. E são situações que podem já termos nascido com isso, ou ao longo da nossa existência, pelo uso, pelo nosso livre-arbítrio, essas transformações, essas repercussões da forma do uso,
foram repercutindo em nosso corpo físico e causando, de certa forma, um desequilíbrio. E agora nós temos que reequilibrar. São nas fisioterapias, nos tratamentos, tudo isso que nós temos no nosso mundo. Aí, para reestruturar esse corpo físico. Mas continuando. Além de cuidar do nosso corpo físico, é necessário também cuidar do nosso espírito. Ele é um instrumento de manifestação do espírito encarnado. Um depende do outro, portanto é preciso cuidar de ambos. Ou seja, aqui nós entramos no campo do espírito. Agora nós vamos começar a também olhar e a cuidar do espírito. Vimos o corpo, as observações que esse corpo requer de nós, da sua potencialidade. Agora vamos observar o espírito, que tem como corpo o seu instrumento. E como podemos cuidar do espírito? Cuidamos do nosso espírito através dos bons pensamentos, das boas ações, do nosso comportamento, da nossa boa conduta moral. Observamos aí que Kardec aqui, ele faz uma observação muito interessante sobre essa questão do pensamento. A ação do espírito sobre o físico é de tal modo evidente que, por vezes, se vêem graves desordens orgânicas produzidas por efeitos de violentas comoções morais. Observamos aí como o espírito influencia também o corpo. Além das questões ambientais do corpo físico, o espírito influencia, interfere no corpo físico, na saúde do corpo físico. E nós observamos isso muito bem. Nós observamos quando falamos aqui do espírito, do perispírito e do corpo, nós vemos como o espírito ele se integra célula por célula, átomo por átomo, a esse corpo físico via perispírito. E quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós estamos angustiados, tristes, como isso repercute no nosso corpo? Viu, perispírito? Como nós interferimos no nosso estado? Podemos estar com o corpo sadio, com a taxa de açúcar equilibrada, com a pressão ok, tudo maravilha. Praticamos exercício, atividade física, nos alimentamos na medida certa, no tempo certo, com horários específicos, tudo balanceado, equilibrado. Mas se alguma coisa repercute no nosso íntimo, em nosso espírito, algum desequilíbrio, alguma coisa, isso vai repercutir em nosso corpo e vai desagregar, podendo produzir um descompasso da nossa pressão sanguínea, um mal-estar, tudo aquilo repercutir no nosso corpo físico. Então observamos como realmente interfere, como eles estão ligados. Interfere tanto o meio físico, via o corpo, interfere no espírito e o espírito interfere no corpo. E nessa dualidade observamos como devemos cuidar dos dois. E observamos como o espírito, ele pode interferir, como os pensamentos interferem nesse corpo físico maravilhoso que nós temos. A nossa mente interfere sobre as células do nosso corpo físico. Cultivar bons sentimentos no coração, de esperança, de fé, de amor, de alegria, de paz, e as ideias edificantes proporcionam boas energias que equilibram e deixam o nosso corpo saudável. A nossa mente não é possível desassociar-se do corpo físico. Estamos encarnados e vice-versa existe essa relação. E cultivar sentimentos no coração de fé e coisa é o que nós precisamos estar vigilante constantemente. Que constantemente em nossa vida cotidiana nos entramos, vemos em situações que rapidamente nós saímos de um ponto de equilíbrio a um estado de desequilíbrio de ação urgente. E estamos num estado de ação, automaticamente somos solicitados a alguma coisa que precisa ter equilíbrio, ter bom senso, ter medida para uma resposta a uma outra pessoa, a uma outra situação, que não está no meio daquela confusão toda, mas que devemos ser educados, compreensível, agir com equilíbrio para dar a resposta certa. Isso nós observamos, posso dar aqui um exemplo, estamos numa sala, numa reunião, alguma coisa, discutindo alguma coisa de forma calorosa e toca o telefone. Toca o telefone, a pessoa atende, a gente vai atender essa pessoa com o tom que a gente está usando naquela reunião, naquela discussão. E essa pessoa que não tem nada a ver com isso, que está ligando, a gente vai falar com o tom daqui, porque está intenso. Nós não conseguimos ainda desconectar e desligar e já mudar, passar para o outro modo. E é nesse ponto que nós somos pegos de surpresa, supetão, não sei o quê. Temos que ter calma, paciência, respirar. Com quem eu estou falando? Com a minha mãe, com o meu filho, ou com a pessoa, ou com o atendente que está perguntando aonde que vai deixar a encomenda. É necessário ter a calma, falar com serenidade, porque essa pessoa não tem nada a ver com isso. É saber trabalhar isso, porque assim nós não
vamos trabalhar a não levar as situações de momento que a gente está discutindo, algo que precisa ser discutido, precisa ser entendido, e que de certa forma nos afeta, não levarmos para o nosso lar, não levar para outro lugar aquilo, diluir aquilo, ficou ali. Vamos pensar nisso, vamos maturar, vamos andar um pouco, depois voltamos a essa situação, mas não levar isso porque o pensamento carregado dessas emoções, desse sentimento, vai nos prejudicar. A raiva, a angústia, a cólera, tudo isso que é a alma que sente, não é o corpo que traz, que produz a raiva, a cólera, tudo isso. É a alma que sente isso. Ela vai repercutir no corpo físico, no nosso corpo físico. E temos que saber filtrar, trabalhar isso, harmonizar, para que a gente possa usufruir, não ser conduzido a uma doença pelas nossas próprias mãos. No caso aí, será pelos nossos próprios pensamentos. O pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano. E isso é uma realidade, isso é uma verdade. Nós temos 3 atributos do espírito. Inteligência, somos inteligentes. Sabemos fazer conta, sabemos somar, sabemos conversar, sabemos fazer cálculo das estrelas, sabemos calcular a distância da Terra em relação à Lua. Sabemos fazer isso, nossa inteligência. Mas nós temos o pensamento. E o que nós fazemos com o pensamento? Nós nos transportamos, idealizamos, pensamos no futuro, o que nós vamos fazer mais à frente, o que nós iremos fazer quando chegarmos hoje à nossa casa, já mentalizamos, idealizamos, nós vimos toda a panorâmica da casa, desenhamos. Também nós podemos retornar ao passado pelo nosso pensamento e rever, fase por fase, etapa por etapa, de alguma coisa que não ficou legal, ou de uma coisa que nós fizemos e que deu certo, foi legal, foi ótimo, e queremos repetir. E eu tenho que pensar. E é o pensamento que vai fazer esse processo de ir lá, atrás, voltar e ir para frente. E é isso que nós conseguimos cada vez mais nos aprimorar, acertar, idealizar aquilo que ainda não existe. A capacidade de inovar e pôr em prática, executar aquilo que não foi pensado, mas que nós pensamos, idealizamos e vamos fazer no futuro. Essa é uma característica do pensamento. Mas, além disso, a nossa vontade. A nossa vontade tem que estar sempre coerente, sempre pensando no bom senso, no equilíbrio, e sempre focada, endereçada, para poder ela surtir o efeito desejado, aquele que a inteligência e o pensamento está querendo agir, está querendo fazer. E a nossa vontade é primordial, é essa vontade que nos faz levantar de manhã e ir trabalhar. Essa vontade que nos faz parar um pouco, vou descansar. Não, hoje eu vou tirar o dia para descansar. Trabalhei muito essa semana, vou descansar. E é descansar mesmo. Não parar para descansar e ficarmos vendo coisas que vai exigir do nosso pensamento, coisas para resolver. Não, é descansar. Outra coisa que nós temos que aprender também, nesse mundo dito moderno, saber descansar, dar o repouso correto. Que às vezes nós achamos que é descansar, é sentar na poltrona e ver um noticiário, e ver um filme que traz um monte de situação. Não, é descansar. É estar em contato com a natureza, estar em contato com toda essa atmosfera organizada, equilibrada que existe, para poder a gente sentir. Porque nós estamos constantemente no inconcreto. E continuando. No final, amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquele. Quanto maior a consciência com que enfrentamos no caminho, tanto melhor será o alcance de nossos objetivos. E nesse processo aqui, amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquele. Esse Espírito Protetor Jorge, ele finaliza essa parte no Evangelho. Nós devemos amar nossa alma e cuidar do corpo. Mas sempre observando, na medida certa, que esse corpo que nós temos, ele é um instrumento, é uma ferramenta nossa que nós utilizamos para o nosso aprimoramento espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então ele tem uma validade, ele tem um processo de desgaste no caminhar da nossa existência, e que um dia deixará de funcionar, perderá esse princípio vital. Mas enquanto estamos nesse invólucro corporal, utilizando, nós devemos cuidar dele, mas não acharmos e pensarmos que nós pertencemos a esse corpo, ou achamos que esse corpo deva durar 100 anos, 200 anos, 300 anos, e que sem eles nós não somos nada. Nós somos sim, nós somos muita coisa. E essa muita coisa que nós somos, nós temos que potencializar e introduzir nesse corpo físico, nessa dinâmica física, essa engenharia divina, para nos aprimorarmos, nos equilibrarmos, porque esse é o instrumento que Deus nos dá, nos serve,
nesse processo de evolução para nos aprimorarmos espiritualmente. São através das necessidades do corpo físico que nós somos tolhidos, nós somos compelidos a trabalhar, a exercitar a nossa inteligência, a nossa vontade, ao capricho, ao cuidado com esse corpo físico, ao capricho, ao cuidado conosco, o espírito, para o nosso desenvolvimento. E nesse processo é imprescindível nós compreendermos a dimensão e a responsabilidade, o compromisso de cada uma dessas dimensões, física e espiritual. E assim nós conseguiremos nos equilibrar, estar sempre à frente das situações, das circunstâncias que atualmente nos pega de sopetão, de improviso, de imprevisto, mas estaremos à frente quando utilizarmos esses recursos. A Organização Mundial da Saúde, ela vê a saúde, assim como a saúde é o nosso bem mais precioso. E a Organização Mundial da Saúde, ela vê a saúde como saúde física, saúde mental e saúde social. Nessas três dinâmicas é a saúde que nós temos que interagir, nós que estamos encarnados. Física e mental. E mais essa, a saúde social. Essa saúde social é essa, de nós convivemos cada vez mais em grupamentos com mais pessoas, mais avolumados. Essa saúde social, essa relação com o próximo, também deva ser cada vez mais saudável, cada vez mais venturosa, cada vez mais equilibrada, para que não possamos nos equilibrar e equilibrar o próximo, para que possamos interagir de maneira equilibrada nas várias situações, porque é difícil. A vida social, cada vez mais, ela está se tornando difícil, porque cada vez mais nós estamos em aglomerados humanos, com várias ideias, vários pensamentos, com várias formas de ver e entender a vida, o ser humano, de entender e interagir com o meio social, com a natureza. Observamos semana a semana os desequilíbrios que nós vemos aí, a falta de respeito e consideração com a natureza, a falta de respeito e consideração e análise das pessoas que trabalham e aonde trabalham, como trabalham. Nós observamos como nós estamos retirando as riquezas desse planeta Terra por meio da nossa inteligência e como estamos utilizando em benefício nosso próprio, para a nossa saúde, para o nosso bem viver, para a nossa alimentação. Mas como nós estamos fazendo isso? Em que medida, em que proporção estamos fazendo isso e prejudicando o nosso planeta Terra, a nossa atmosfera? O quanto estamos nos asfixiando dessa forma brutal de tirar? É isso que devemos utilizar a nossa inteligência para o progresso do globo terrestre, para o progresso desse globo que vai repercutir no progresso desse espírito encarnado, de tantos outros espíritos encarnados. E para isso temos que ter a medida, o entendimento e o bom senso necessário. Uma boa noite a todos, e assim finalizamos esse entendimento, essa compreensão, retirado do livro Céu e Inferno e da Gênesis, esse olhar, cuidar do corpo e do espírito, nas suas mais variadas dimensões e situações. Uma boa noite a todos. Então, levantei. E agora a gente vai ouvir a Valéria, né, que vai falar sobre o escândalo e o dever. Bom, boa noite a todos. Só essa primeira parte aí do Osho a gente já é responsabilidade, né? Porque o Espiritismo é muito claro a nos mostrar esse equilíbrio que a gente tem que ter entre naturezas diferentes, né? Porque nós somos seres espirituais, né? Individualidades que sentem, que pensam, encarnados, né, agindo numa matéria, e essa matéria também tem as suas necessidades. Então, a doutrina explica de uma forma muito clara e objetiva como a gente tem que se equilibrar, né, para cuidar do espírito, cuidar do corpo, que é o instrumento. E o Washington, no finalzinho, já deixou a deixa para a gente falar um pouquinho, né, duas passagens aqui no Evangelho. E a gente tem visto aí, nesses últimos dias, algumas situações que nos fazem refletir muito. E eu, pensando nisso, me veio logo essa questão, essa passagem aqui do escândalo. Quando Jesus vem nos orientar, né, quando ele veio nos orientar a respeito do escândalo. Então, vamos ler aqui um trechinho para a gente desenvolver aí. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a.
E a gente olha, nossa, mas Jesus falou dessa forma? Falou. E é para ser enérgico mesmo, né? Ai do mundo, ai do mundo por causa dos escândalos. E escândalos aqui, quando Jesus fala, está se referindo a tropeço, né? A situações que a gente, às vezes, age de uma forma negligente e essa ação aí tem consequências, né? É um mau exemplo, são princípios falsos, abuso do poder, várias situações que a gente vê e que são muito comuns num planeta como o nosso, né? Então, vamos lá. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-vos longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Olha só, são palavras muito enérgicas, né? Então a gente tem que observar, como a gente vai ver, o que em nós, nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo que o nosso espírito encarnado num corpo está sendo submetido, que é para a gente evoluir, a gente tem que observar em nós, né? Quais são as nossas más tendências, os nossos interesses, e muitas vezes, na defesa desses interesses pessoais, no desejo que a gente tenha em relação a alguma coisa, independente se aquilo vai ser prejudicial a outra pessoa ou não, a gente tem que observar se essas nossas inferioridades não vão ser esse escândalo. Se através dos nossos pensamentos, se através das nossas atitudes, nós não vamos trazer prejuízos a outras pessoas, primeiro a nós mesmos, porque nós somos os primeiros prejudicados, porque nós temos a liberdade para agir, mas essa liberdade também vai gerar uma consequência, né? Toda ação gera uma reação. Então, quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente se observar, né, e focar nesse nosso trabalho de autoconhecimento, de nos aprimorarmos, menos nós vamos ser os instrumentos do escândalo, né? E aí, seguindo aqui, olha, no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na situação em si, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque estes lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, e é quanto basta para que lhes se conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões, vasos limpos no interior e sujos no interior. E é verdade, porque quando a gente fala em escândalo, né? Nossa, olha que escândalo! Geralmente a gente liga essa palavra, né, ao ato de uma pessoa que vai ter algumas repercussões. As pessoas às vezes querem, isso não pode vir a público, isso não pode ser conhecido, porque isso vai ser um escândalo. Mas ele não está preocupado se esse escândalo vai causar mal a outro. Ele não quer ter seu orgulho ferido. Ele quer que as suas atitudes fiquem escondidas. Porque o fato de ninguém saber, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, é como se isso para algumas pessoas bastasse. O que a consciência daquela pessoa está dizendo, para ela não importa. Ela está muito mais preocupada que aquele escândalo, que aquela ação dela
prejudique a sua imagem perante os homens do que a sua consciência em estar agindo de uma forma inadequada, de estar agindo de uma forma inconveniente, diferente das leis de Deus, que estão escritas na nossa consciência, né? E aí eles continuam, ó. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral, né? Para muitas pessoas, isso vai ser um escândalo. Por quê? Porque vai prejudicar a minha imagem perante os outros. Mas aqui no sentido religioso, tendo repercussão ou não, o escândalo é algum ato que a gente cometa e que a gente tem que ter essa consciência de que a gente não está agindo adequadamente. Né? A gente se preocupa com o que os outros vão falar, mas a gente não se preocupa com a nossa consciência. E ela que é importante, ela que é fundamental, porque a consciência, ela está no espírito, está na essência, e ela não vai se perder. Estejamos num corpo, estejamos encarnados ou desencarnados, né? Ela vai sempre existir. E aí, continuando, ó, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores mais, só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-los. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas mais ou as escórias. Então é necessário, porque a gente sabe que num planeta como o nosso, de provas e expiações, né, a maioria dos espíritos que estão aqui encarnados são inferiores. Né? Nós não fomos criados para o mal. O mal, como a gente viu aqui, é a consequência da nossa imperfeição. Né? O mal, ele existe. O que é o mal? É a ignorância, é a falta de conhecimento que nós, espíritos, temos. Então, nós agimos mal nessas situações. E aqui vai continuar, mas a gente não vai ter tempo aqui para desenrolar isso aí. E aí eu já vou pular um pouquinho aqui mais para frente para a gente falar do dever, né? Ó, se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Temos muitos pensamentos impuros, temos muitas tendências viciosas. Todos nós temos. Nós estamos falando aqui, não acusando, não julgando o nosso semelhante, mas que tudo o que está acontecendo e que pode ser por essa falta de esforço, de melhora, não nos aconteça. Que tudo isso que a gente está vendo aí acontecer por negligência, todas as situações que a gente vê irmãos nossos sendo instrumentos para que as coisas aconteçam, que sirvam de exemplo para nós.
Nós, às vezes, podemos, através da nossa profissão, não ser responsáveis aí, né, por um grande número de pessoas. Não, mas nós somos responsáveis primeiro por nós mesmos e pelas pessoas que nos cercam. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos atingem as pessoas. O Washington estava falando ali muito bem. A saúde, para nós espíritas que somos esclarecidos, nós sabemos que é muito mais amplo. Não basta estar só com as taxas, né, reguladas, porque nós temos que estar com os nossos pensamentos equilibrados. Porque é através do cuidado com o nosso espírito que também nós vamos interferir na saúde do nosso corpo, do nosso instrumento. Então temos que observar, aprender a nos conhecer e não darmos vazão a essas tendências instintivas que vão nos fazer ser motivo de ser os instrumentos do escândalo, né? Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes de que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta, né? Então, vamos observar quais são essas tendências, né? Quais são os desafios que nós temos individualmente, porque cada um de nós tem, né, um desafio, tem uma missão pessoal, né, onde nós estamos encarnados. Nós vivemos em sociedade e as nossas ações influenciam outras pessoas, influenciam o meio ambiente onde nós estamos inseridos, e a gente está recebendo as consequências aí de tratar mal, né, a terra, que é a nossa escola, extremamente necessária para que a gente possa evoluir. E aí, vamos refletir um pouquinho aqui sobre essa passagem do Evangelho que fala sobre o dever. E aí vamos lá, ó, que nos diz esse Espírito, né? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Porque a gente sabe que a gente tem um dever moral, mas cada um de nós, exercendo o trabalho, as nossas profissões, nós também vamos ter deveres com o nosso próximo, né? Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitos à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Olha só, né? O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. E olha que interessante, né? O aguilhão da consciência. Aonde estão escritas as leis de Deus? Aonde sabiamente Deus as escreveu? Na nossa consciência. Então, à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos tendo mais consciência. Nós vamos entendendo que a nossa atitude, que as nossas ações e os nossos pensamentos podem prejudicar muito a nós mesmos e ao nosso semelhante, né? Então, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão?
Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Olha só. Todas as vezes que nós, através de pensamentos, de ações, de sentimentos, prejudicamos o outro, nós estamos levando àquela pessoa um prejuízo emocional, um prejuízo material, né? É o que nós vimos aqui. Então é simples. Se nós não queremos ser maltratados, ser tratados com falta de respeito, com falta de amor, nós também não devemos tratar o nosso semelhante assim. Só que geralmente no nosso pouco entendimento, a gente quer tudo de bom pra gente e o outro é problema do outro. Né? O outro é que mora no lugar que não devia, o outro é que está lá na reta de uma barragem, e aí vai tantos exemplos que a gente vê, né? Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Cada um de nós tem essa capacidade de saber se nós estamos prejudicando ao outro, né? Basta ver se fizessem com a gente gostaria, né? É uma medida infalível, né? Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal alegando ignorância dos seus efeitos. Nós sabemos, quando nós não cuidamos da nossa saúde mental, quando nós não cuidamos da nossa alimentação, quando nós não dormimos direito, quando a gente negligencia a nossa alimentação, nós vamos sofrer essas consequências. Então nós sabemos que as nossas ações más vão gerar reações ruins também. E nós vamos ser os primeiros a sentir isso, né? O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Laurel significa prêmio, né? O dever é o mais belo prêmio da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. E olha aqui o link lá com o escândalo, né? O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida. Vamos ser, sim, já fomos e ainda seremos instrumentos do escândalo, pela nossa própria responsabilidade, pela nossa própria falta de vontade de melhorar, de investir no nosso crescimento, né? Males aos quais a humanidade não pode subtrair-se. Então, assim, os escândalos, eles existem. Essas situações ainda existem e são características de um planeta de provas e expiações. Mas nós temos que observar a nossa ação. Porque embora isso ocorra, embora esses escândalos ocorram, esses desajustes ocorram, estejam dentro do contexto, nós vamos, de acordo com o nosso conhecimento, ser responsabilizados por isso. Ah, eu agi assim porque eu não sabia. Sim, a sua ação, de uma forma que você não desconhecida, gerou uma reação. E você também vai ser responsabilizado por isso de acordo,
né, com o grau aí do que a gente saiba ou não. Mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Por quê? Porque Ele nos criou a todos nós, espíritos, simples e ignorantes. E à medida da nossa caminhada, do nosso progresso, nós vamos nos aprimorando aí nas nossas aptidões, no nosso conhecimento, né? Então, a gente tem essa obrigação. Nós fomos criados assim para atingirmos um estado de perfeição relativa, né? Então, nós temos esse compromisso, esse dever de zelar pelo nosso desenvolvimento, de melhorar as nossas escolhas, de trabalhar o que precisa ser trabalhado no nosso espírito. Isso é o nosso dever, né? Isso aí que é a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Então esse é o compromisso, né? É isso que nós temos que fazer. Esse é o nosso dever. Não é uma obrigação, não é um castigo, não é uma imposição. É um convite. E é esse o grande objetivo da doutrina espírita. Os espíritos vieram revelar, vieram trazer essas realidades, esses conceitos, para quê? Por que serve conhecermos a doutrina espírita? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Podíamos estar em casa ou em qualquer outra situação, não. Mas nós escolhemos estar aqui hoje para estudar, para aprender. E o objetivo dos espíritos foi esse. Esses ensinamentos servem para nos ajudar a desenvolver o nosso espírito em inteligência, em conhecimento e principalmente em moralidade, né? Esse é o nosso maior dever. Então vamos nos observar como nós estamos pensando. Estamos sabendo, né, que passamos agora, o nosso planeta, por um momento de transição. E sabemos lá, na Gênesis, está muito claro nos sinais dos tempos, na geração nova, que é a época da mudança, né? Que a movimentação aí moral, ela está acontecendo. Os escândalos estão acontecendo, estão aparecendo. E o que é que nós estamos fazendo diante disso tudo? Diante desse cenário que o nosso planeta, a nossa escola está passando, como nós estamos contribuindo? Sendo pessimistas, sendo otimistas? Observando os nossos pensamentos, porque a gente fala muito da poluição material, né, da poluição do lixo, mas temos que ver se a gente também não está contribuindo com a poluição mental, com a poluição dos nossos pensamentos, né? Temos que fazer a diferença. A doutrina espírita, ela chega nas nossas vidas para isso, para nos tocar a razão, nos tocar ao coração, para que a gente analise como nós estamos atuando no mundo, como nós estamos contribuindo para o equilíbrio ou para o desequilíbrio, né? Então, que a gente possa observar isso aí, trabalhar essas coisas, voltar esse olhar para nós e observarmos como nós estamos atuando aí no mundo, para que quando a gente desencarnar, a gente possa olhar para trás e falar, eu fiz o melhor que eu pude, né? Que a gente tenha essa força, essa coragem e que a gente siga bem aí essa semana e até a próxima oportunidade.